Os hititas foram um povo indo-europeu que no segundo milênio a.C. fundaram um poderoso império na região central da Anatólia, atual Turquia. No seu auge, o Império Hitita se estendia pela Anatólia e regiões do Líbano e Síria. Acredita-se que os hititas tenham entrado na Ásia Menor por volta do século XX a.C., passando pela região do Cáucaso. Os hititas são mencionados na Bíblia. Em diversas passagens, eles são citados como heteus, em algumas traduções. São listados no livro de Gênesis, capítulo 10, versículo 15, como uma das nações cananeias descendentes de Et. Além disso, os hititas são descritos como um povo que vivia entre os israelitas, mas que tinham seus próprios reis e territórios. Urias, marido de Betseba, citado nas descrições bíblicas, era hitita, como mencionado no livro de Samuel. Até o final do século XIX, as únicas referências sobre os hititas provinham de pequenas referências na Odisseia, onde são chamados de quetas, e de algumas passagens no Velho Testamento bíblico. A descoberta das primeiras ruínas misteriosas dos hititas aconteceu no ano de 1839, na região da Turquia. Porém, a comunidade científica não se sensibilizou com o descobrimento, e quando o arqueólogo Henry Sayce disse que se tratava das ruínas dos heteus descritos na Bíblia, acabou sendo ridicularizado na comunidade acadêmica. A confirmação da teoria de Henry aconteceu entre 1863 e 1913, quando o arqueólogo alemão Hugo Winkler, ao realizar escavações, acabou encontrando mais de 10.000 tabletes em escrita cuneiforme, pertencentes aos antigos reis da cidade de Ati. Somente na primeira década do século XX aconteceu a decifração da escrita hitita e finalmente pôde-se descobrir mais sobre essa civilização. Para entendermos melhor a história dos hititas, temos que compreender que ela é dividida em períodos, de acordo com estudiosos. Ela se divide entre o Reino Antigo, que aconteceu entre 1700 a 1500 a.C., e o Novo Reino, também conhecido como Império Hitita, que ocorreu entre 1400 e 1200 a.C. O antigo Reino Hitita ocorreu quando a cidade de Hattusa foi saqueada pelo rei hitita Anita, do reino vizinho de Kussara, no ano de 1700 a.C. Nessa época, Hattusa era uma poderosa cidade dos Ati, desde o ano 2500 a.C. A cidade já tinha sofrido certos ataques de Sargão Grande, rei da Cádia, e de seu neto Naram-Sin, mas tinham conseguido repelir os ataques. Entretanto, após a invasão do rei hitita Anita, em 1700 a.C., a cidade foi queimada e amaldiçoada se caso ousasse reconstruí-la. Pouco tempo depois, a cidade de Hattusa foi reconstruída pelo rei Hattusili I. De acordo com descrições históricas, acredita-se que ele foi o responsável por fundar o reino dos hititas. De acordo com registros históricos, Hattusili foi um grande guerreiro que conquistou uma vasta região para os hititas. Ele estabeleceu um reino unificado com o apoio de sua extensa família. Entretanto, seus filhos acabaram se rebelando contra ele. Em seu leito de morte, Hattusili escolheu seu neto Mursili como seu herdeiro ao trono. Seu reinado ficou conhecido pela destruição da cidade síria de Alepo e também da Babilônia. Após o assassinato de Mursili I, que envolveu seu cunhado Antili e Zidanta, seu genro, Antili assume o trono hitita e reina por cerca de aproximadamente 30 anos.
entre 1526 a 1496 a.C. Então, cansado de ver Antile aproveitar a realeza e não fazer muito, Zidanta acaba assassinando o rei e todos os seus herdeiros direto ao trono, e assume o trono, reinando por cerca de 10 anos. Mas logo depois seu filho Amuna o assassina e assume o governo do reino dos Hititas, reinando por cerca de 20 anos, entre 1486 a 1466 a.C. Entretanto, ele acabou sendo o rei bem pior do que os seus antecessores. O vasto reino que Atsuli havia criado acabou se desmoronando à medida que mais e mais regiões se rebelaram contra o governo de Amuna, que acabou não fazendo nada para impedir a desintegração do reino hitita. Após a sua morte de causas naturais, Uzia assume o trono após assassinar os 2 filhos mais velhos de Amuna. Porém, o seu governo ficou marcado por ser breve, durando apenas 5 anos. Em 1460 a.C., ele foi deposto por um filho mais novo ou genro de Amuna, chamado de Telepino, que acabou banindo do reino. No reinado de Telepino, ele fez o possível para restaurar o reino hitita, mas já era tarde, não havia muito o que se fazer. Ele ficou famoso pelo famoso Édito de Telepino, que foi um documento que estabelecia regras para a sucessão ao trono. O objetivo era pôr fim à matança de reis, e depois do seu reinado, o período do antigo Império Hitita chegou ao seu fim. Entre 1400 e 1200 a.C. se inicia a nova era hitita, conhecida como Novo Reino. Essa história recomeça com o reinado do rei Suppiluliuma I, que assumiu o trono por volta de 1344 a.C. Sobre o seu reinado, o vasto reino de Mitanni se tornou um estado vassalo dos hititas, e a fértil região do Levante, incluindo importantes cidades como Byblos, foram tomadas pelos egípcios. Além disso, durante o seu reinado, Suppiluliuma I conquistou os territórios do Levante, que correspondiam a partes do Líbano, Síria e Israel. Nessa época, essas regiões eram controladas pelos egípcios, que foram sucessivamente derrotados pelas forças hititas. A história conta que Suppiluliuma I ampliou seu ataque contra os egípcios, após um de seus filhos ter sido morto por um general do exército egípcio. No ano de 1322 a.C., Suppiluliuma I acaba morrendo devido a uma praga que se espalhou pela região. Acredita-se que os cativos egípcios que ele trouxe de volta como escravos de suas conquistas trouxeram a praga que se espalhou pela capital hitita conhecida como Atusa. Logo após a sua morte, seu filho Arnuanda II assumiu o trono dos hititas, porém ele também acabou morrendo da mesma praga que acometeu seu pai. Em vista disso, o filho mais novo de Suppiluliuma I, Mucili II, assume o trono hitita. O reinado de Mucili II foi bem próspero e eficiente. Ele garantiu o controle sobre as terras já conquistadas e dominou novos territórios. Durante o seu reinado, os hititas travaram várias guerras contra um povo chamado de Ahiwawa, que provavelmente tratava-se dos micênicos. Inclusive, há uma teoria que diz que a Guerra de Troia foi, na verdade, uma guerra travada entre micênicos e hititas, na região da Ásia Menor. Após a morte de Mucili II, seu filho Muatali II assume o trono entre 1295 a 1272 a.C. e ficou famoso por enfrentar o famoso faraó egípcio Ramsés II, ou Ramsés o Grande, na famosa Batalha de Kadesh. No ano de 1258 a.C., sobre o reinado do rei hitita Atsuli III, um tratado conhecido como o primeiro tratado de paz da história foi selado entre os hititas e os egípcios,
conhecido por ser o famoso Tratado de Kadesh. O último rei hitita ficou conhecido como Suppiluliuma I, famoso por sua participação na primeira batalha naval registrada da história, em 1200 a.C., na qual a frota hitita acabou saindo vitoriosa sobre os cipriotas. A queda do Império Hitita se veio após um grande processo de decadência, que coincidiu com o fortalecimento dos assírios na Mesopotâmia. A região foi gradualmente conquistada por esse povo, e a capital Hatusa foi destruída por volta de 1200 a.C. Historiadores relatam que a capital permaneceu vazia até o ano de 800 a.C. Essa aí foi a história dos hititas.